Tudo bem? Como é que você tá? Tô bem. Dentro do possível, a gente está tentando gerenciar aí as questões, né? A vida acadêmica dos estudantes, né? São 6 meses, né? 3 meses de É. isolamento social, 6 meses de um período, de um semestre perdido, né? Tanto na graduação, lá na UF, tanto na formação de técnicos em enfermagem. Grande parte dos meus estudantes estavam na reta final, trabalho com a terceira etapa, né? O terceiro módulo, estavam já indo para o campo de estágio e eles estão aí nessa jornada aí. Muitos entendem, outros não entendem, mas enfim, há necessidade da gente se adaptar a essa nova realidade, né? Desse novo normal. Difícil mesmo. Eu queria contar para o pessoal que está entrando aí que a gente não se conhece pessoalmente, né, Marcelo? A gente chegou a se ver na UF e Não. eu saí em 2015, na verdade. Eu acho que não também, mas a gente se conhece nas redes sociais. Eu admiro bastante seu trabalho. É um prazer enorme ter você aqui, tá? Eu costumo fazer lives um pouquinho mais descontraídas, como vocês podem notar, né? É uma coisa bem íntima, bem fora do... Porque realmente eu não estou conseguindo ir para o meu lugarzinho que eu costumo fazer por conta da internet, mas tudo bem. Marcelo, querido, você está me ouvindo direitinho? Vejo e te ouço bem. Tá bem fluida a conexão. Então tá perfeito. Vou te apresentar, tá? Qualquer coisa você vai me corrigindo. O nome dele é Marcelo Santos. Marcelo, você é do Rio? Sou natural do Rio de Janeiro, natural da cidade de Nova Iguaçu, mas desde os 17 anos eu vivo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Que lugar você tá morando? Nova Iguaçu mesmo? Eu moro no Meier hoje em dia. Beleza. Então, Marcelo, carioca, enfermeiro, professor, pesquisador, divulgador científico, influenciador digital no YouTube, né, Marcelo? Usa o Instagram também? Usa o Instagram também. Tô começando agora no Instagram, né? Meu foco básico era mesmo só o YouTube e até mesmo o Facebook, onde tem uma página lá onde divulgo algumas informações, alguns detalhes sobre o ensino e enfermagem. Mas se você me permite, não está programado, mas eu queria usar 3 a 5 minutinhos do seu tempo para falar sobre o que está acontecendo. Embora a ideia dessa live seja uma live mais descontraída, para a gente bater um papo, falar sobre educação, sobre estudo, sobre no estudo, não na formação, mas no estudo do profissional em enfermagem. Mas a gente não pode ignorar o que aconteceu, o que vem acontecendo no mundo, né? Desde a pandemia, a questão política no Brasil e a questão racial, né, no mundo, né? Nós tivemos 3 exemplos na condição de homem negro, de profissional da enfermagem. Eu me acho na obrigação de pai de crianças negras, né, afrodescendentes. Eu me acho na obrigação de trazer aqui para quem estiver assistindo, assistir agora ou vai assistir depois, essa live e um pouquinho dessa realidade, né? Eu até fiz uma pesquisa básica para poder fundamentar o meu argumento aqui. Nós somos, na enfermagem brasileira, dados de database dessa avaliação, foi no dia 1º de maio de 2020, né? Somos 2.321.143 profissionais de enfermagem no Brasil. 85% desse mulheres. Então, já a questão do machismo, que é estrutural também. Mulheres e homens trabalham e as mulheres geralmente têm dificuldade de alcançar cargos de liderança, de chefia. Quando alcançam, o salário geralmente é menor. As questões, até mesmo o perfil, né, o padrão da formatação familiar mudou, né? Antigamente o homem era o provedor, a mulher cuidava da prole, dos filhos, da casa. Mudou, a mulher se lançou ao mercado de trabalho, mas mesmo assim ela continua trabalhando fora de casa e em casa. 53% de todos esses 2.321.000 profissionais da enfermagem se autodeclaram negros ou pardos, pretos ou pardos. Então, assim, 73? Seria imprudente 53%. Então, esses 53, dados são pautados na pesquisa da Fiocruz do COFEN de 2015, publicado no site do COFEN, no site da Fiocruz, quem tiver interesse. Eu convido vocês a pesquisarem sobre a temática. Para você conhecer a sua profissão, entender a dinâmica da sua profissão, é importante que você conheça as raízes da profissão, como o mercado se relaciona, como a história social, a história brasileira
se relaciona com a enfermagem. Então, desses 2.321.000, 53%, mais da metade, se autodeclara preto ou pardo. Então, assim, a gente tem que levantar essa bandeira também. Muitos de vocês, muitos de nós, já sentimos o preconceito, o racismo estrutural na pele. Eu falo que a própria enfermagem ela sofre um pouquinho dessas questões. Se você for parar e analisar a história da enfermagem brasileira, em 1923, com a enfermagem chegando no Brasil, a primeira escola de enfermagem no país, onde profissionais médicos que formavam as enfermeiras com um objetivo muito estreito na saúde pública, e depois com a vinda da Fundação Rockefeller, que começou a mudar a abertura da escola da Unirio, a primeira escola de enfermagem do país. E tudo isso a gente precisa discutir, pensar, entender a dinâmica, a questão. Então, e falando em relação a isso, 53% se declara pretos ou pardos, e todo esse movimento social, Brasil e mundo, pandemia, instabilidade política, a enfermagem se colocando como protagonista nas ações de enfrentamento e combate à pandemia da Covid-19. A gente lutando paralelo a essas questões para não morrermos, porque estamos reivindicando questões básicas do trabalho, que é você ter condições dignas de trabalho, o EPI para te proteger, salário, remuneração, a insalubridade, que é absurdo você estar dentro de uma pandemia, vivendo uma pandemia, e ainda estamos discutindo a questão da insalubridade. Absurdo, gente, absurdo. Enfim, e meu convite é o seguinte, para a gente poder entrar no nosso assunto, é que você, profissional da enfermagem, você, profissional brasileiro, de qualquer segmento profissional, pense um pouquinho em relação à questão política. Eu não falo de política partidária não, Pérola, de pensamento binário, nós contra eles, eu contra você. Eu falo das políticas sanitárias, das políticas sociais, das políticas raciais, das políticas educacionais, das políticas econômicas, onde nós estamos lutando há 20 anos pelas 20 horas, pelas 30 horas da enfermagem, pelo piso salarial nacional para toda a categoria, por insalubridade, por um espaço para descansarmos ao longo do plantão, que é um absurdo a gente estar lutando aí há tanto tempo e sermos vistos como secundário, como coadjuvante, quando na verdade somos ombro a ombro com todos os profissionais que integram a equipe multidisciplinar em saúde, protagonistas da ação. Então é importante despertar esse pensamento, esse questionamento, né? Que tudo que está acontecendo tire você da zona de conforto, tire você da zona de estabilidade, que você se sinta desconfortável, inquieto, constrangido com o que está acontecendo, e que você também dê a sua voz, que você lute. Talvez você não seja uma pessoa de cor preta, um negro, mas você conhece alguém, você se relaciona com alguém, e você é da raça humana. Então, raça humana tem que ter humanidade, tem que respeitar, tem que preservar e tem que proteger quem é vulnerável nesse cenário, né? Que é a população pobre, a população negra e, por que não, também os profissionais de enfermagem que estão vulneráveis nessa situação. Ponto, dei meu recado. Maravilhoso. Muito obrigada. Você sabe que o lugar é seu de fala aqui, você pode falar o que você quiser. Complementando a sua fala maravilhosa, é seu lugar de fala, né? Para mim, falar da luta negra, obviamente, como pessoa branca, né? A gente, no máximo, consegue compreender, mas não sabe o que é na pele, né? É totalmente diferente. Mas, assim, falando um pouco sobre tudo que você falou, eu acho que sintetizando essa luta toda, eu queria dizer que, assim como, independente de ser branco, preto, pardo, a enfermagem também não tem estereótipo mais, né? Qualquer um é enfermeiro. A maioria dos enfermeiros é negra, a maioria dos enfermeiros é pobre, a maioria de quem faz enfermagem é assim, assim, assado. Isso não é real, né? Eu acho que a gente tem estereótipos acerca da fisionomia, da feição das pessoas para as profissões. Isso não é real, né? Então, a luta também é para que a gente não pense, você tem cara disso, cara daquilo. A gente é o que a gente é e pronto. A gente não tem cara, né, de médico, cara disso. Entende o que eu tô querendo dizer? Isso é uma coisa muito constante dentro da nossa profissão, né? Sempre esse julgamento, nossa, mas você é enfermeiro, caramba, né? Como um todo, assim, para todas as pessoas. E é por isso
que eu quero te apresentar com muito orgulho, todas as suas conquistas você me passou aqui. Você, então, é formado desde 2008, certo? Isso, como enfermeiro, sim. Como técnico, desde 2002. Quantos anos você tem? Eu tenho 40 anos. Cruzes, tá velho, é por isso. Já entendi. Aqui, como é que é o nome dos seus filhos? Ivan, Laura, Letícia e Pel. São 4. São 4. Ai, que amor, e são pequenininhos. Eu vejo mais um maior, uma menina. A Laura Santos, que inclusive tem um canal também no YouTube, fala sobre tudo, fala sobre educação, fala sobre inglês, fala sobre a vida dela. Tem o Ivan, que também se inspirou e tem um canal no YouTube também que fala sobre jogos, diversão. Tem a Letícia e tem o Theo, que é o caçulinha. Poxa vida, depois Pois é, não tem problema. Eu tenho 2, né? Também vim mesmo nessa coisa de povoar o mundo, eu realmente tô aí firme e forte. Depois, se você quiser, deixa aí o YouTube deles, tá? Para o pessoal seguir, tá bom? Então, eu queria te apresentar. Você, então, é enfermeiro, né? Desde 2008. Depois você fez pós-graduação em enfermagem intensiva pela UERJ, certo? Certo. Depois fez controle de infecção na UF, muito bem. Em 2017 também. Hoje você é professor da FAETEC, que é um curso técnico muito bom, por sinal. E você também está no canal do YouTube com mais de 123 mil inscritos, né? Mais de quase 6 milhões, não é isso? De visualizações. Hoje eu tenho 134 mil inscritos no canal do YouTube. Tenho mais de 5 mil aqui no Instagram, que ainda é pouco, né? E também cheguei a um bom número, 5 mil também seguidores no Facebook, nas páginas do Facebook, onde tentamos dividir algumas informações da enfermagem. Na UF, eu atuo como técnico administrativo, atuo no laboratório de ensino, de práticas, né, de habilidades e simulação da UF, Escola de Enfermagem, Aurora de Afonso Costa. A equipe é capitaneada por professores do Departamento de Fundamentos e Administração de Enfermagem. E lá a gente desenvolve um trabalho bem bacana, desde 2015 no laboratório, tentando melhorar, oferecendo ao corpo discente condições de praticarem, de ter oportunidade de discutir desfechos clínicos, com simulação, enfim. Eu fui monitora. Eu dava aula no laboratório. É bacana. Ótimo, né? Eu sou muito feliz de ter sido da UF, eu acho que de lá saiu muita gente bacana e vai continuar saindo sempre. Exato. Né? Hoje a gente está aqui se conhecendo melhor, né? Uma amizade virtual que está dando certo, graças a Deus. Eu admiro muito o seu trabalho. E a gente já havia combinado isso há um tempão atrás, mas eu acho que nada é por acaso, né? E a gente vai falar hoje do uso das mídias digitais no processo de ensino na enfermagem. Eu acho que tema mais atual que esse, para a nossa categoria, fica até difícil, né? Eu lembro de ter entrado em contato com você pela primeira vez, eu acho que nós temos alguns amigos em comum, Alcione, enfim, o pessoal da área. E eu te vi e falei, poxa, Marcelo, tô querendo mexer com o YouTube, lembra disso? Lembro. Poxa, me ajuda, e eu tô perdida até hoje, tá? Eu ainda não consegui me achar. Tem algumas limitações, né, digitais, mas isso não tem problema. E o mundo virou esse novo normal, né? E a coisa acabou caindo para esse lado, e quem já estava lá está surfando a onda, e quem não está quer entrar, certo? Exato. Então, queria que você falasse para a gente, explicasse mais ou menos o que a gente vai conversar hoje, como está o panorama hoje em dia. Se eu puder te parar, faço algumas perguntas, mas se não, eu vou dando para você responder a pergunta que o pessoal vai deixar aqui embaixo, tá? Deixem perguntas para ele. Ele também vai estar à disposição de vocês depois, né, Marcelo? Para tirar as dúvidas. Já aproveitem agora no início, já sigam ele no Instagram, me sigam no Instagram e vai lá no YouTube e segue ele lá também, porque no final a gente acaba esquecendo, certo? Certíssimo. Então vai lá, Marcelo. Fala pra gente aí, dá suas dicas preciosas, explica o que tá rolando. Então, eu atuo nessa área de educação à distância, né, porque eu sou entusiasta do processo de metodologias ativas no processo de ensino e aprendizado. Então, eu trabalho muito com sala de aula invertida, onde a gente apresenta para o corpo discente o conteúdo em plataformas digitais, pode ser
por imagens estáticas, podem ser por textos em PDF, podem ser por videoaulas. Enfim, a gente cria toda essa logística, apresenta previamente para o estudante, ele vai ter contato com esse conteúdo, e depois, em sala de aula, a gente rediscute a questão teórica e já parte para a discussão de caso clínico, para trabalhar a problematização, para que o cara tenha condição de discernir o que é certo e o que é errado, porque a gente tem uma formatação muito básica do ensino no Brasil. Eu falo no geral. Desde a formação do profissional que vai ser docente, que vai multiplicar o conhecimento, desde o próprio aluno. Então, assim, existe aquele... Paulo Freire já falava sobre isso, da educação bancária. Então, assim, o estudante ele chega para você na sala de aula, senta na cadeira e quer que você o sufoque de conteúdo, de exercício, de apostila, de livro, de tarefinha de casa, só que quando, na verdade, você precisa trazê-lo para o protagonismo. O professor é mero um condutor, facilitador do processo de aprendizado, de ensino-aprendizado. Então, em 2015, na condição de professor do Estado do Rio de Janeiro, estávamos sendo massacrados pelo atraso salarial, fracionamento do salário, e aí tinha professor que não tinha condições de se deslocar da sua residência até o local de trabalho, porque não tinha dinheiro, ou pagava passagem ou comprava comida para os filhos e para ele. Então a escola, os professores e, no geral, a fundação decidiu entrar em greve. O movimento paradista, uma paralisação. Eu estava com um grupo de alunos que até é muito parecido com o atual cenário. Estavam há semanas do campo de estágio. E tudo aquilo me deixou meio desconfortável, porque eles estavam inseguros, precisavam daquele suporte do professor e eu não tinha como ajudá-los. Eu tinha um canal que eu falava sobre política. Eu já atuo politicamente, sou militante dentro da política da enfermagem, sou sindicalizado e tudo mais, há mais de 10 anos. Então, era só um ato contínuo. Eu transformei o meu canal, que eu utilizava para discutir política, para falar sobre educação. Eu comecei dentro de um grupo fechado, jogar as videoaulas lá no YouTube e passar o link de forma privada para os alunos. E um passava para dois para três, e assim tomou uma proporção, né? Tomou corpo o processo de você trabalhar no YouTube para ensinar. Em 2015, haviam pouquíssimos canais que falavam sobre enfermagem no YouTube. Então, assim, quando tinha, era um estudante de enfermagem que falava da sua rotina, mas ninguém com um cunho mais didático, trabalhando com ferramentas educacionais, com ferramentas educacionais Ninguém trabalhava com ferramentas educacionais já estabelecidas ou pesquisavam a respeito. Então, eu comecei a trabalhar essa temática. E eu assim, me orgulho muito de ter 3 pessoas, assim, tem outras, mas assim, são 3 que são fundamentais na minha vida dentro da UF. A professora Miriam Marinho, a professora Deise Ferreira e a professora Maritza Consuelo Ortiz. Assim, são só 3... Só gente de peso. São 3 profissionais que me impulsionaram muito dentro desse processo da discussão, da pesquisa, do ensino e aprendizado com metodologias ativas. Então, sou muito grato a essas 3 mulheres maravilhosas que me ensinam e me ensinaram muito. E tenho certeza que me ensinarão ainda mais. E eu comecei a trabalhar os vídeos e foi crescendo, e comecei a aparecer. E eu aparecer para o público, consumidor do conteúdo, e para algumas empresas, algumas marcas, e até mesmo para o Conselho de Enfermagem. Então, recebi alguns convites para falar a respeito, para trabalhar. Algumas empresas acharam a ideia muito boa e criaram parceria, propuseram parcerias comerciais junto comigo e me ajudaram muito, porque no início dos vídeos eu fazia com celular, hoje em dia eu tenho todo um cenário, eu tenho um escritório, eu tenho todo um background, um setup para gravar o meu material, editá-lo. Depois mostra pra gente, eu acho que agora nessa live não vai dar, mas até fica uma dica, mostrar o que você tem em casa, como é que você faz, o que o pessoal precisa ter para quem quer levar um pouquinho mais a sério, tá bom? Com certeza. E aí a gente ficava muito aquela coisa você é enfermeiro, tem que trabalhar no hospital. Eu ouvi essa pergunta hoje, até fiquei meio constrangido e até senti uma vergonha alheia. Ah, mas você trabalha na enfermagem, não só é professor? Peraí, eu sou professor, A enfermagem tem 4 grandes grupos de atividades, de segmentos. São 60 especializações. E dentro dessas 60, você vai separá-las em 4 grandes grupos, que é a parte assistencial, a parte administrativa gerencial, a parte de auditoria e a parte de ensino e pesquisa. Então, eu optei em ser enfermeiro, ser professor no ensino e na pesquisa. Isso, de maneira nenhuma, vai desabonar a minha qualidade enquanto profissional enfermeiro e por diante. E aí eu comecei a trabalhar muito em relação a isso e comecei a fazer a aplicação desses conhecimentos, dessas metodologias ativas no processo de ensino-aprendizado.
Há resistência, porque muitas pessoas ainda não acreditam na proposta, porque nós fomos fomentados, criados, condicionados a trabalhar nesse segmento. Eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar a minha sala de aula, uma sala diferenciada. Até já propus isso para as direções das instituições nas quais eu trabalho. Eu queria que o estudante chegasse numa sala que não fosse uma sala de aula na modalidade formal, normal, tradicional. Eu queria que ele entrasse numa sala e lá estivesse um posto de enfermagem, uma unidade do paciente crítico, um centro cirúrgico, onde dentro daquele ambiente, daquele cenário, onde já fosse criado já uma afinidade, um feeling com tudo que vai acontecer, a gente discutisse enfermagem em loco, dentro do ambiente de atividade de ensino e pesquisa. Então, ia ser maravilhoso. E assim, quando eu faço isso... Eu acho que lá em São Paulo rola uma parada mais assim, não rola não? Lá no Einstein, uma simulação realística, um negócio assim, não tem? A simulação, o Senac também, com a enfermeira Ana Carolina Bering, lá de São Paulo, assim, conheci ela num congresso ano passado, discutimos muito sobre o assunto, ela me apresentou algumas empresas que comercializam simuladores anatômicos de alta fidelidade, baixa e média fidelidade, e discutimos com as figurinhas em relação a como poderíamos fazer a aplicabilidade dessa tecnologia para o processo de ensino. Eu sou entusiasta do processo de metodologias ativas, como eu já te falei, e eu acredito muito que essa formatação de ensino seria bem mais vantajosa, qualificada, para formarmos o nosso corpo de enfermagem no Brasil. Temos que entender que instituição privada, um Einstein da vida, ele pode fazer um curso e fazer isso, colocar lá uma sala de simulação realística em altíssimo nível, mas uma instituição pública tem as suas dificuldades. E a gente percebe aí com os desvios de verba gigantescos e com a falta de interesse política de investir na formação profissional em saúde, que a gente precisa discutir. Quem tiver interesse também, quem for aqui do Rio de Janeiro e quem não for, no Diário Oficial de hoje do Estado do Rio de Janeiro, saiu uma publicação da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro falando sobre a educação profissional em enfermagem, amarrando algumas diretrizes curriculares, algumas metas, alguns objetivos. Quem tiver interesse, vá ler um pouquinho, porque vale muito a pena, é bem instrutivo e ajuda quem tiver interesse a aprender um pouquinho mais. Eu acho, Marcelo, isso que você está falando é fato, que precisa ser revista a nossa grade e a forma como é ensinado. É fato, né? Aquele modelo que você bem falou, já não interessa mais, já não atrai muito, né? As novas gerações, enfim. E eu acho que isso tem que ser, de fato, repensado e utilizado. Essas mídias... Não, gente, olha mesmo, desculpa. Efeitos da quarentena... Enfim, a gente tem que utilizar esse tipo de coisa a nosso favor. Então, a minha pergunta para você, que eu estava pensando enquanto você estava falando, o que você acha, né? Como uma pessoa que já vem há muito tempo dentro de tudo isso, a médio, curto e longo prazo, e aí eu estou falando 2 anos, 5, 10, tá? O que você acha que vai estar acontecendo, o que vai estar na ponta médio, curto e longo prazo, mais ou menos? Você consegue ter uma ideia? Tenho. Primeiro, temos que sentar e discutir a educação profissional em enfermagem no Brasil. Temos que rediscutir, sentarmos com os especialistas, com os mestres e doutores, com quem tem o poder da caneta, quem tem o poder de decisão, discutir a enfermagem. Vivemos num cenário diferente, é um novo normal. O que aconteceu antes de dezembro, de fevereiro, de janeiro, já foi. O mundo é diferente, a forma de interação é diferente. Como você mesmo falou, o perfil agora é você oferecer todo o conteúdo à distância. Então, discute-se muito. Eu até entrevistei o Manuel Neri, presidente do COFEM, algumas semanas atrás, e fiz uma pergunta para ele. Falei, presidente, o que o senhor acha da educação à distância? Eu sei, estudei, pesquisei sobre as opiniões dele, eu sei que ele é contra a educação à distância em enfermagem. Inclusive, tem algumas resoluções, algumas diretrizes normativas do MEC que contemplam até 40% da carga horária do curso de enfermagem em educação à distância. Mas como será feita essa educação à distância? O único curso na saúde que ainda está protegido é o curso de medicina. Então, assim, eu entendo que a enfermagem também mereça ter uma visão diferenciada.
Então, assim, os legisladores não conhecem muito da ação da enfermagem, porque nós não temos representatividade dentro das casas legislativas. Então, Sim. Curto, médio, longo prazo. É de sentar para discutir a enfermagem no país, capacitar os professores. Existem muitos profissionais que trabalham na docência, mas que são profissionais técnicos. Então, ele é formado em medicina, direito, engenharia, enfermagem, e está em uma sala de aula falando da profissão, mas sem metodologia, sem nenhum tipo de didática. Precisamos repensar a formação profissional do professor de enfermagem também, e precisamos reestruturar o processo de ensino-aprendizagem brasileira. Então, assim, é você quebrar aquele paradigma da educação tradicional e trazê-lo para as modalidades atuais. Então, é importante, 87%, 85% de todo o acesso à internet no Brasil é feito através de telefones celulares. Então, por que não criarmos aplicativos, metodologias, algum tipo de aplicativo ou programa que ofereça o acesso ao estudante a plataformas? Criar alguma metodologia para que você estimule a enfermagem, a prática da enfermagem baseada em evidência. Então, assim, por que só a prática? Por que não o ensino também baseado em evidência? Vamos discutir isso, vamos tentar melhorar. Então, a gente fala muito da qualidade da mão de obra que é lançada no mercado de trabalho, que fica batendo cabeça e não consegue sua primeira oportunidade de emprego, quando deveríamos discutir também a formação do professor e a formação desse corpo discente que egressa da universidade, do curso técnico, sente dificuldades homéricas ou até mesmo inseguranças, porque, de repente, o grau da formação não foi tão bom quanto a gente fala. 40% de toda a enfermagem brasileira está localizada no Sudeste. 40% da enfermagem brasileira está no Sudeste. Então, você vai ter uma qualidade melhorada na formação no Norte, no Nordeste? Não, vai ser no Sudeste. Então, tem que democratizar o acesso à informação a nível Brasil. Temos que democratizar o acesso à internet, porque eu vou falar de educação à distância de um estudante que não tem acesso à internet de qualidade, que fica caindo, travando. Tem aluno que não tem um telefone celular em condições de fazer o uso de uma plataforma digital de ensino e aprendizado. Basicamente, quase eu, né? Quase eu. As pessoas hoje em dia, poucas trabalham com computador, porque não é vantajoso. Então, o telefone celular, ele faz essas vezes. E por que não você não criar uma metodologia, uma estrutura, uma tecnologia para melhorar esse processo? Então, no meu ponto de vista, primeiro passo, é sentar e discutir a formação do professor e dos profissionais de enfermagem no Brasil. No segundo momento, criar toda uma estrutura logística para que esse ensino seja adaptado à realidade do país. E a partir daí é só sucesso. Mas tem que ter engajamento, tem que ter militância, tem que ter discussão, tem que bater na porta, reclamar. Então, assim, eu tenho hoje um conselho, eu tenho hoje sindicatos, eu tenho a Associação Brasileira de Enfermagem, e eu preciso que os profissionais de enfermagem, os 2 milhões, 300 e poucos mil, batam na porta dessas autarquias, dessa entidade de classe, questionem, proponham, discutam, ofereçam auxílio, e assim tem que fazer. Concordo plenamente com você. Eu acho que essa questão das lives, muita gente talvez veja isso como apenas, vou ter mais seguidor, isso, aquilo, outro. Eu penso de uma forma que a gente consegue unir e mostrar a nossa cara para mais pessoas ao mesmo tempo, né? E fazer conexões que a gente não faria. A gente está conversando aqui e, por exemplo, tem o professor Rafael Oliveira, que também foi da UF, deve conhecer ele também, super militante. Estudei, se é o Rafael Loiro, eu estudei com ele em 2016, eu acho, na especialização. Exato, acho que é o Rafael Loiro, que ele é da aeronáutica agora, enfim, o Paulo também deixou aqui falando para a gente incluir na educação dos enfermeiros a questão da administração. O Rafael diz que a adesão de educação, a questão da educação à distância é correlacionada com a adesão das pessoas, né? E ele botou mais aqui pra gente, que o processo do Covid demonstrou muito isso. Vejo um déficit grande no aprendizado nesse tempo de Covid. Aí ele falou que foi com você mesmo. Por incrível que pareça, falta quase 10 minutos. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, nesse momento de Covid, como é que você acha, já pegando um gancho na fala do Rafael, como é que você acha que vai ficar essa questão pra gente, tá? A partir de agora, e já quero que você emende
falando o que você acha. Não sei se é uma coisa polêmica o que eu vou falar, acho que não. Você fica à vontade. Com relação à questão da aprovação desse piso que está sendo proposto para a gente, salarial, tá? E o que você acha que efetivamente vai acontecer? Nada. Vai acontecer nada. Nada. Se você parar para pensar, em 2000, na verdade, em 1999 foi discutida, foi elaborado o projeto de lei, e em 2000 foi lançado no Congresso o projeto de lei das 30 horas semanais da enfermagem. 2000, estamos em 2020, 20 anos, e os trâmites administrativos estão sempre encontram um obstáculo. Depois teve o piso salarial aqui no Rio de Janeiro, pela enfermeira Regiane de Almeida. Ela lutou, é a única representante carioca da enfermagem dentro da Casa Legislativa Estadual que nós temos. Sim. E no federal temos uma representante da categoria. E aí eu te pergunto, temos 80 médicos formando a bancada da saúde. Você acha que na hora de discutir o piso salarial da enfermagem vai passar? Quantos enfermeiros você conhece que são donos de plano de saúde? Quantos enfermeiros você conhece que são donos de hospitais? Quantos enfermeiros você conhece que já ocuparam o cargo de sei lá, secretário de saúde, estadual de saúde, ministro da saúde? Não. Então, assim, faz-se uma fumaça, estamos em evidência. Então, vamos falar, vamos tentar criar agora alguma legislação aqui para dar um cala-boca nesse povo, para mostrar que estamos trabalhando. Por que não desengaveta o que está lá engavetado e discute, já foi discutido por vários profissionais, por vários deputados nos anos anteriores? Então, assim, na minha opinião, é mais um movimento, mais um projeto de marketing para poder alavancar as discussões que vai bater, porque vai ter impacto financeiro para os hospitais, para os planos de saúde. Se você ter um profissional, uma equipe de enfermagem que trabalha por 12 por 36 e passará a trabalhar por 12 por 60, você vai ter que ampliar o número de profissionais. Você, fazendo esse movimento, as 30 horas semanais, ela vai resolver uma série de problemas da enfermagem e da população brasileira em geral. Vai potencializar e melhorar a qualidade da assistência prestada para a população. Fato, isso plenamente. Uhum. Vai melhorar o perfil profissional da enfermagem. Você não vai ter aquela situação de ter 1, 2, 3 vínculos empregatícios para poder compor a sua renda. Você vai poder se dedicar a um único vínculo empregatício, dedicar tempo para você estudar, para você se preparar para concursos, para você ser um bom profissional mesmo e oferecer uma qualidade na assistência. Você precisa também, através dessas vitórias legislativas, você vai melhorar a visão da população para a enfermagem. A gente vai sair das sombras de outras categorias e assumir um protagonismo. Então, assim, o que vai acontecer depois da pandemia, se não nos mobilizarmos, não existir militância, posicionamento, não vai acontecer nada. Vai ser só... Estamos vivendo história. Isso é história. O que está acontecendo agora é história. 2020, bicentenário do nascimento de Florence Nightingale. A OMS, ano passado, determinou que 2020 seria da enfermagem. Está sendo da enfermagem mesmo. Final, né? Exato, mas como a gente vai fazer essa diferença? Existe, assim, independente de se vai acontecer alguma coisa ou não, existe uma consulta pública do Senado Federal, do projeto de lei 2564 de 2020, que fala sobre o piso salarial da enfermagem. Lá, se você acessar agora, vai botar no Google aí, consulta pública do Senado, projeto de PL 2564 de 2020, você vai lá que não tem 400 mil votos, de uma categoria que são 2 milhões, 2 milhões e 300 mil profissionais de enfermagem. Menos de 400 mil votaram. Então, esses mesmos 2 milhões e 300 mil são pais, mães, maridos. Tá melhorando o quê? Então, eu tô te interrompendo aqui porque eu sempre fico me perguntando isso dentro do meu coração, sabe? As pessoas devem estar ouvindo você falar e trazendo coisas super pertinentes. Você sente que isso vai melhorar ou você tem aquela sensação de que a gente vai ficar nessa? Tá entendendo a pergunta que eu tô te falando? Pérola, a mudança vai vir a médio e longo prazo. Talvez eu não tenha tempo de vida para poder experimentar e presenciar as mudanças. Assim como um dia alguém falou alguma coisa para mim que me tocou e mudou meu pensamento, minha perspectiva em relação à profissão da enfermagem, eu espero que as minhas palavras, as suas palavras, os meus movimentos, o meu trabalho façam com que alguém pare e pense.
não vai ser o Marcelo, talvez não seja a Pérola, mas talvez seja os meus filhos, os filhos dos meus filhos. Sim. Mas o movimento ele é construído paulatinamente. Ele precisa ter um ponto A. Eu preciso sair da zona de conforto. Preciso dar o start na minha luta. Enquanto eu ficar sentado, militando nas redes sociais, desejando imensamente que um salvador da pátria apareça do nada e resolva meus problemas, nada vai acontecer. Nós não somos organizados, e essa ausência de organização enfraquece os nossos movimentos, nossas demandas, e faz com que o outro lado se sinta confortável. Enquanto você só pensar em você, eu ganho um bom salário, eu tenho estabilidade profissional, eu estou tranquilo. Beleza, mas e os outros? E aquele seu colega que tem que acordar, que mora num município distante, acorda às 3h30 da manhã, pega o primeiro trem, primeiro ônibus, chega no horário, trabalha igual um louco, sai do trabalho e vai para o outro. E os profissionais de enfermagem que trabalham em home care são massacrados, que não têm direito, que se submetem à adesão a cooperativas porque precisam trabalhar. É muito fácil, cômodo para mim, ficar falando de a beleza da enfermagem, a beleza da profissão, se eu não consigo contemplar o cara que está sofrendo, o cara que está lá sendo açoitado, a falta de respeito dos outros profissionais, a falta de consolidação da nossa posição enquanto integrante da equipe multidisciplinar, você ser visto, você ser respeitado. Quando as pessoas querem me elogiar, e eu falo isso de pessoas da minha própria família, que querem me elogiar, falam o seguinte: cara, você é tão inteligente, por que você não vai fazer medicina? Pô, cara, a medicina ganha melhor que a enfermagem, mas por que eu não posso lutar hoje para que a enfermagem do amanhã ou daqui a pouco ganhe tão bem quanto o profissional médico? Sim. Por quê? Eu não quero essa comparação, que ela é desnecessária. Medicina e enfermagem são atividades complementares. Um trata, aborda diretamente o processo patológico, o outro, o paciente, que é o alvo desse processo patológico. Então, enquanto o médico utiliza o modelo cartesiano de segmentação para trabalhar e tratar apenas o cérebro, os olhos, o osso, a pele, o coração de um paciente, você, enfermeira, eu, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar, tratamos o paciente como um todo. Então, assim, a própria população ela tem que parar e pensar que sem a enfermagem não tem saúde. É a maior categoria profissional da área da saúde. A segunda categoria profissional do país. E mesmo assim somos invisíveis. Nossas demandas, que não são nenhum tipo de favor dos legisladores, que é um direito da profissão, que nós não somos contemplados. Falta organização, falta militância, falta posicionamento, falta instrução. Para você discutir, eu falo, não discuto com ninguém, não bato boca com ninguém. Tirou as palavras da minha boca. Eu vou divergir com fundamentação. Eu sou chato na fundamentação. Eu estudo todo dia para sempre ter um argumento plausível. Eu não falo besteira, eu falo de evidências. Então a gente trabalha a evidência na nossa prática profissional. Então a mudança vai vir quando mudarmos nosso comportamento. E só acrescentando, você falou bastante do macro, indo um pouquinho para o micro. É você, dentro do teu posto de enfermagem, parar de falar mal do seu colega, né? É você, dentro do teu plantão, do seu serviço, parar de se colocar como menor, né? De ter aquela postura de como se você fosse menos do que as outras categorias. A gente tem que começar do micro indo para o macro, né? Eu acho que a enfermagem, isso é uma opinião pessoal, já percebeu que precisa estudar mais e busca mais. Eu percebo isso. Cada vez mais novos, cada vez mais no início da faculdade. Acho que o pessoal do curso técnico tende a fazer a faculdade de enfermagem. Eu acho que a enfermagem vale a pena. Eu acredito na enfermagem. Mas eu conheço a realidade da enfermagem, apesar de fazer parte da ponta do iceberg de todo um contexto enorme de trabalhadores, né? De ter uma posição privilegiada em certos aspectos e de não passar por tudo o que a grande maioria passa, apesar de eu ter sido técnica, apesar de eu ter... Mas ainda assim, eu tive algumas facilidades que a gente sabe que a grande maioria não tem, e é exatamente nisso que a gente tem que se pautar, né? Lembrar que, mas por que você aceita isso? Por que você aceita tal trabalho? As pessoas precisam sobreviver. Eu não estou defendendo e eu não estou colocando... Não quero trazer polêmica, não quero gerar polêmica, mas eu acho que é exatamente o que você falou. A realidade da enfermagem, ela é muito gigantesca. Ela é muito gigantesca e mais, é uma realidade feminina. É uma realidade
a grande maioria, talvez você saiba os dados estatísticos, mas a grande maioria dos profissionais de enfermagem são mulheres, né? São Exato. mulheres. Tem aumentado a busca por homem, até porque tem um estigma, né, antigo de a maioria dos homens que fazem enfermagem são homossexuais, como se isso fosse são negros, são homossexuais ou são pobres, né? A enfermagem tem essa característica. As pessoas falarem isso, pensarem nisso, as enfermeiras porque querem casar com um médico, enfim. A gente ouve isso até hoje, então a gente ouve muita coisa, mas eu acho que se a gente persevera e a gente continua, é porque eu creio que é possível. É possível e o caminho é esse que você falou. União no micro, no macro, né? E a gente poder falar, botar nossa cara, falar nossa verdade, independente de quantos seguidores, de quantas mil pessoas, de quanto... Eu acho que ser mais acessível também, sabe, Marcelo? Eu tenho percebido uma enfermagem muito inacessível. A galera que tem conquistado muitos mil seguidores e tal, né? Talvez esteja se distanciando um pouco daquela coisa da galera vir falar com você, te conhecer. Eu gosto de sentir que eu tenho amigos, sabe? Nos hospitais e chegar lá e as pessoas me reconhecerem, eu reconhecer elas das redes sociais, assim como a gente está se conhecendo, sabe? Então, basicamente, para complementar a sua fala, é maravilhoso demais ouvir você falar. Estou muito feliz pela sua participação aqui. A gente já quase terminando, se terminar, vocês vão lá falar com o Marcelo. Marcelo, deixa suas redes sociais pra gente, manda um beijo pro pessoal e novamente te agradeço. Meu é @gironperola, estou no Facebook como Pérola Giron. E agora, Marcelo, dá um recadinho aí pra gente se despedir. Então, quero agradecer o seu convite. Deveria ter vindo antes, mas uma série de intercorrências não aconteceu. É oportunidade. E eu digo o seguinte, ser influenciador digital não é só ter seguidores, likes, publicar coisas legais, ganhar patrocínio, ganhar presente, não. Ser influenciador digital é você transmitir uma mensagem, é você transformar vidas. Então, quando você influencia os outros, você leva a sua mensagem para os outros. Então, no meu caso, é mensagem na educação em saúde. Quem quiser conversar comigo, me procurar nas redes sociais, no YouTube eu sou enfermeiro Marcelo Santos, no Instagram eu sou @enf_marcelo_santos e no Facebook eu sou Marcelo Santos. Estou lá para conversar com vocês, tirar algumas dúvidas, aprender, porque aprendizado ele é contínuo, né? Movimento dinâmico que tem que estar sempre em condições. E é isso, gente. Eu agradeço muito a oportunidade de falar um pouquinho, de transmitir para vocês a verdade que eu acredito e tá aqui para aprender. Aprender, a vida é assim. Marcelo, que sou sua fã. Já era, agora sou mais. Sabendo Obrigado. que você tem 4 ainda, tá bom? Manda um beijo para todo mundo, para sua família. Fiquem bem, fiquem seguros. Em breve a gente conversa novamente. Eu vou ver seu YouTube aí, você vai ver. Calma que eu prometo, eu demoro, mas eu não falho. Tá bom? Tá bom. Tá ótimo então, minha amiga. Muito obrigado, hein? Eu vou encerrar aqui e aí eu vou colocar no meu IGTV. Ontem eu não coloquei a da Alcione por conta de alguns probleminhas técnicos. Eu vou tentar colocar hoje, mas se não, vocês falam com o Marcelo lá no dele, tá bom, gente? Beijo grande, vou encerrar por aqui. Beijo. Tchau, gente. Abraço.